momento. Glória a Deus. Você que tem Bíblia, localiza o texto, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 40. Vou apresentar para vocês duas casas que tinham duas irmãs, Marta, Maria, Lia e Raquel. Betânia e Harã, duas cidades que foram estabelecidas e duas casas com duas irmãs com personalidades diferentes, porém com um propósito. Amém? Então, a partir de hoje eu sou Marta, Juliana é Maria, Ana é Lia e Severina é Raquel. E você vai sair nesta manhã sabendo quem é você. Cada uma com as suas personalidades, com as suas diferenças, mas com um propósito. Então nós temos um propósito e nós precisamos saber quem somos dentro da casa. Sabendo que dentro da casa precisa existir Marta, precisa existir Maria, precisa existir Lia e precisa existir Raquel. Ninguém aqui é descartável, todas têm a sua utilidade. Por isso que dentro desta casa, chamada Vida com Deus, você tem a sua utilidade, você é útil. Olha para essa cheirosa e diga, você é útil aqui. Você tem o seu valor aqui dentro. Amém? Se assente, minhas lindas. Lucas, capítulo de número 10, verso de número 40. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga a ela que me ajude. E respondendo-lhe Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Olha para essa cheirosa e diga: Ele só te pediu uma coisa. Diga para ela assim: só uma coisa lhe é necessária. Todas nós sabemos da história, não vamos adentrar aos detalhes. Só que Jesus amava estar em Betânia, era um lugar que Jesus encontrava paz no meio dos seus amigos. Essa casa tinha duas irmãs, Marta e Maria, e também tinha Lázaro. O texto vai destacar que Marta é aquela que recebeu Jesus. E receber Jesus tem que estar disposta. Porque quando eu recebo alguém na minha casa, eu tenho que dar a ele o melhor que eu tenho dentro da minha casa. Então ela vai receber Jesus. E por ela estar recebendo Jesus, ela vai se distrair com o trabalho da casa. Ela vai se apegar às muitas coisas, porque ela quer servir Jesus. Porque o maior intuito de nós estarmos reunidas é servir a Jesus. E servir a Jesus não é dar resto de comida, não é dar o que sobra, é dar o de melhor. Ela, como uma dona de casa, ela está preocupada em receber Jesus bem. Só que o texto vai dizer que ela andava distraída. Você já viu uma mulher andando distraída? Parece que ela está no mundo da lua. Nada prende. E às vezes nós estamos dentro da casa servindo distraída. Você está aqui, mas o seu pensamento está na louça que você precisa lavar, está na roupa que você precisa bater, está no almoço que você precisa fazer. Então não adianta só estar na casa e não estar apegada àquilo que está acontecendo na casa. O meu foco não é se distrair com as coisas da casa, mas é focar em quem está dentro da casa. E quem é que está nesta manhã na casa? Jesus. Então o seu pensamento não pode estar distraído em outras coisas. Olha para essa cheirosa e diga: eu te proíbo a se distrair nessa manhã. Diga: foca em Jesus.
E o texto vai dizer que, aproximando ela de Jesus, ela vai dedurar a irmã dela e vai dizer: Jesus, não se importa que ela sirva comigo, estou servindo só. Mas quem escolheu servir? Quem escolheu servir? Quem escolheu servir? Então, se você escolheu servir, sirva você, independente se a outra está fazendo ou não. Não te importas que eu sirva só. A minha irmã aí, ó, tá fazendo nada. Porque quem serve preocupado em mostrar, se apega com o comportamento da outra que parece que não está fazendo nada. Porque adorar hoje parece que não é nada diante daquela que está servindo. Mas a adoração é necessária também dentro da casa. Ela está distraída com muitos serviços. E quem nunca atire a primeira pedra? Olhou para casa e disse assim: hoje eu não vou para o culto porque eu preciso colocar essa casa em ordem. Só que 2 horas de culto que você perdeu, não conseguiu colocar em ordem a sua vida. Porque casa, irmãos, todos os dias a gente precisa deixá-la organizada. Mulher de Deus tem que ter ordem e decência dentro da sua casa primeiro. Para pôr ordem fora, precisa ter ordem dentro. Eu não consigo organizar fora se minha vida é uma desorganização dentro da minha própria casa. E às vezes nós se apegamos tanto com as tarefas que a gente tem para produzir dentro da casa e esquecemos das coisas de Deus. Tem que saber equilibrar. Olha para sua irmã e diz assim: tem que ter equilíbrio. Nem muito, nem menos. Porque tudo que é excesso é pecado. Então eu não posso cuidar demais da minha casa e esquecer de adorar a Deus. Também não posso adorar demais a Deus e esquecer da minha casa. Não, tem que estar tudo equilibrado. Então às vezes a gente se distrai e a gente acaba não vindo ao culto e não fazendo aquilo que a gente devia fazer. Sabe por quê? Porque você é réu, confessa. E você vai confessar aqui nessa manhã. Você diz: não, eu não vou para o culto, mas eu vou passar essa roupa. Você não consegue passar roupa porque você entra numa conversa no WhatsApp e a conversa vai e vem. Aí você entra no Face para ver o que está acontecendo na vida da outra. Daqui a pouco a roupa ficou para outro dia e você não veio para o culto. Então às vezes nós somos Marta, queremos servir, mas do nosso jeito, no nosso tempo. Se é para servir, olha para essa cheirosa, se é para servir, é com excelência, é com amor, dando o seu melhor tempo a Jesus. Dando o seu melhor tempo a Jesus. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: Marta, você está ansiosa. E uma pessoa ansiosa não consegue organizar nem sua própria mente. Sabia? Uma pessoa ansiosa, ela coloca os pés pelas mãos. Ela fala o que não deve. Você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Você se preocupou tanto em manter a casa organizada e esqueceu que a tua alma precisa de organização. Porque tem mulheres que são impecáveis por fora, mas estão destruídas por dentro. São mulheres que são modelos por fora, mas são bagaços por dentro. E Deus está dizendo para você nesta manhã: seja Marta no servir, porque a casa precisa do serviço da Marta. Para preparar esse ambiente aqui, eu precisei de Martas que passaram as toalhas, que colocaram as xícaras, que limparam os banheiros, que fizeram café. São Martas que mantêm a casa em ordem. Então Marta é necessário ter na igreja. Só que nossas Martas da nossa geração, o que está acontecendo com elas? Elas querem servir no momento que dá, na hora que sobra. Nenhuma de nós aqui somos desocupadas. Todas nós temos coisas para fazer depois deste culto. Mas o serviço pode esperar. Mas a tua alma, ela precisa de cura nessa manhã. A tua vida precisa ser organizada. Aponta o seu dedo de profeta para essa cheirosa e diga assim: a partir desta manhã, aquele guarda-roupa vai ser organizado. Aquele armário vai ser organizado. Aquela lavanderia que ninguém consegue entrar vai ser organizada.
Sabe por quê? A sua casa é o reflexo da tua vida. E se eu dissesse para você que quero fazer uma visita hoje, depois do culto na sua casa? Muitas diziam, não! Só que tem coisas lá que você quer esconder de mim e Deus está vendo. Aí Jesus olha para Marta e diz, Marta, uma coisa só é necessária. Você quis me apresentar 5 e eu só te pedi uma. Sabe o que acontece? A gente quer mostrar produção. A gente quer mostrar serviço. Só que a gente não dá conta nem de uma. Nem de uma. E às vezes eu faço meu serviço de olho no serviço da Ju. Não dou conta nem do meu serviço, já estou pondo defeito no serviço da Ju. Então a partir de hoje, olha para sua irmã, hashtag, cuida da sua bagunça. Meu Deus, eu estou entendendo. Porque nós somos especialistas em cuidar da bagunça da outra e esquecer que a nossa bagunça está lá, hein? A sua vida só está uma bagunça porque você escolheu ser desorganizada. Uma coisa só é necessária. Sirva a Deus com um tempo de excelência. A gente dá conta, irmãos. Não sobra tempo para você fazer a unha e o cabelo? Sobra. Quando você quer, você arruma tempo. Já percebeu que quando a gente quer, a gente arruma tempo? Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. Aí olha para essa cheirosa e diga, chega de desculpa. Não, diga para ela, chega de desculpa. Porque você aguenta ficar... Desde quantas horas é para puxar luzes? Você aguenta ficar 12 horas no salão para puxar luzes, para arrasar. Mas você não aguenta dar 2 horas de qualidade de culto. Meu Deus. É uma realidade. Você fica. Fica porque você quer mostrar para outra que você pode. Aleluia. Sejamos Marta, que não se distraia, nem se afadiga com as coisas dessa terra. Vai ficar tudo aí, gente. A gente se apega com coisas banais, com coisas inúteis. Sabe qual é o conselho que Deus está dando para a tua vida hoje? Eu encerro. Seja feliz com aquilo que você já tem. Olha para a cheirosa e diga, seja feliz com aquilo que você... Olha para ela e diga, Marta, Marta. Aleluias. Continua apertando o cinto aí, mulherada. Porque lá vem Maria. E Maria é aquela que nesta manhã irá nos ensinar verdadeiramente o significado da palavra prioridade. Nesta manhã é Maria que vai nos ensinar o que é prioridade. Lá em Lucas 10:39, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. E Maria vai nos ensinar essa primeira lição agora. Porque ela, juntamente com a irmã, receberam Jesus. Porém, Marta, como acabou de ser falado, priorizou os afazeres da casa. Mas Maria não perdeu a oportunidade. Sabe o que Maria estava nos ensinando? Os afazeres pode ficar para depois. Mas estar nos pés de Jesus é agora. É já. É neste momento. A oportunidade é agora. A oportunidade de estar nos pés é agora. Maria estava nos ensinando o verdadeiro significado da palavra prioridade, quando ela escolheu deixar os afazeres de lado para estar nos pés de Jesus. A palavra de Jesus vem nos dizer, buscai primeiro o meu reino e as demais coisas. E o que eu e você temos feito? Será que nós temos priorizado o reino? Ou será que nós temos buscado primeiro as demais coisas?
E nesta manhã Maria vem dizer a mim e a você: priorize primeiro o reino, porque as demais coisas podem te ser acrescentadas. Priorize o reino, priorize estar nos pés, priorize adorar, e as demais coisas pode ficar para depois, porque elas te serão acrescentadas. Maria também era aquela que não perdia a oportunidade de estar nos pés de Jesus. Ela estava nos pés para aprender. E foi o próprio Jesus quem ali em Lucas 10:42 falou que Maria escolheu a boa parte. E sabe por que Maria escolheu a boa parte? Porque quando eu e você decidimos deixar os afazeres para depois, para estar numa manhã como essa, nós escolhemos a boa parte. E sabe qual é a boa parte? É estar na presença, é estar diante de Jesus, é estar nos pés dele. Então pode ter certeza que nesta manhã você fez a melhor escolha. Foi o próprio Jesus que disse, minhas irmãs, Maria escolheu a boa parte, isso dela não será tirada. Tem oportunidades que passam, tem oportunidades que irão voltar, mas aquela oportunidade de ter Jesus na casa não poderia ser deixada passar. Era agora. Essa oportunidade de ter Jesus nesta manhã na casa é para ser aproveitada. É agora, é já. Tem oportunidades que voltarão, mas tem oportunidades que são únicas. E nesta manhã essa oportunidade de estar nos pés é única. Então aproveita, adora, aproveita, mostra nesta manhã quem verdadeiramente você está priorizando. Aleluias. Maria também foi aquela que lá em João 11:2 ungiu os seus pés. Ungiu os pés de Jesus com unguento e enxugou com os seus próprios cabelos. Sabe o que Maria também estava nos ensinando? Que quando nós nos colocamos nos pés de Jesus, nós temos que chegar com o melhor. Nós não podemos nos colocar nos pés de Jesus de qualquer maneira, não. Se hoje você escolheu estar nos pés de Jesus, derrame o que você tem de valor. Derrame o seu melhor. Derrame as suas primícias. Derrame a sua melhor adoração. Foi o que Maria fez quando ela estava nos pés de Jesus. Ela ungiu os pés dele com aquele unguento e com seus cabelos Maria enxugou. Maria ela estava reconhecendo o valor que tinha estar nos pés de Jesus. E nesta manhã, você está disposta a reconhecer o valor de estar nos pés de Jesus? Se você está disposta, derrame o que você tem de melhor. Mostre a Ele que Ele é prioridade na sua vida. Aleluias. Maria também, irmão, essa parte é importante, eu peguei para mim também, com certeza. Maria também foi aquela que era mansa no falar e sábia no agir. Sabe por quê? Porque o que define o meu e o teu milagre é a maneira de como nós nos achegamos a Jesus. Marta e Maria irão passar pelo mesmo processo, pelo processo do luto, pelo processo da dificuldade. E eu e você muitas das vezes estamos passando pelo mesmo processo. E aí nós olhamos uma para a outra e fala: Senhor, mas por que ela conseguiu o milagre ou não? O que define o teu milagre vai ser a maneira a qual você vai estar nos pés para entregar o seu problema a Jesus. Sabe por que Maria era mansa no falar e sábia no agir? Porque quando Jesus chegou à cidade, Marta já se achegou a ele com agressividade.
Marta já foi praticamente acusando Jesus pela morte de Lázaro. Porque Marta falou a ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta estava exigindo de Jesus. E Jesus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Então, para se achegar a Ele, tem que ser com excelência. Tem que ser com mansidão, minhas irmãs. Você não está na condições de exigir nada. Você tem que ser sábia no seu falar. Você tem que ser mansa. Marta chegou com agressividade, porém Maria, ela chegou com mansidão. E foi o que definiu o milagre. Maria foi aquela que estava passando pelo mesmo momento de dificuldade de Marta. Porém, Maria decidiu fazer a diferença. Maria, quando viu Jesus, mais uma vez, ela não perdeu a oportunidade. Ela se prostrou aos pés dele, mesmo diante da morte, mesmo diante daquilo que ela estava vivenciando. Ela não perdeu a oportunidade de estar nos pés. E novamente ela se prostrou nos pés de Jesus. E sabe como que ela definiu o milagre? Ela primeiro adorou. Ela primeiro chegou com adoração, para depois entregar a Jesus o seu problema. E nesta manhã, como você chegou diante de Jesus? Será que você chegou como Marta, agressiva nas palavras? Senhor, se o Senhor estivesse nessa situação, eu não estaria assim. Mas o Senhor se atrasou para ensinar a Marta que o tempo é dele, a vontade é dele. É Ele quem faz, não é você, Marta. Nesta manhã faça como Maria. Primeiro adore e depois coloque diante de Jesus o seu problema. Sabe por quê? Segura essa irmã aí que está do seu lado, ó. Segura ela assim, ó. Segura a sua Marta aí e fala para ela assim, ó. Primeiro você prioriza, depois você adora e depois se posiciona para viver o milagre. Se posiciona porque o milagre chegou. O dono da vida está na casa. Talvez o seu Lázaro é os seus sonhos. Talvez o seu Lázaro é o seu ministério. Talvez o seu Lázaro nesta manhã de hoje é o seu marido. Talvez nessa manhã o seu Lázaro é o seu filho. Talvez nessa manhã o seu Lázaro é sua família. Mas Maria estava dizendo a Marta: se posiciona, adora, porque o dono do milagre está na casa. O dono da vida está na casa. E o que ele está fazendo, Maria? Ele está trazendo vida. Ele está trazendo vida. Enquanto você adora, o dono do milagre traz vida. Aleluia! Tudo isso era Maria falando para Marta: eu nunca quis te afadigar não, minha irmã. Estamos juntas. Eu só quis te mostrar que a nossa prioridade é Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãs. Louvado seja Deus. Hoje eu vou estar falando a respeito de Lia. Abra vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29, amém? No versículo 16. Abra o coração, igreja, porque o Senhor já continua falando, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Gênesis 29, 16. Eu vou lendo aqui para adiantar o tempo, amém? Que diz assim: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova.
Hoje, amados, a mulher que eu quero falar, e a mulher que tem aqui nessa manhã, é a respeito de Lia. Porque se não tivesse nenhuma dessas mulheres aqui nessa manhã, Deus não traria a nós essa palavra. Então eu gostaria, amadas, que a ponto de que eu for falando, e você se identificando, aquela que puder, vai colocando a mão no seu coração, amém? A palavra do Senhor fala aqui no livro de Gênesis que Labão, ele tinha 2 filhas. Uma que se chamava Lia, que era mais velha, e a mais nova que se chamava Raquel. Eu, lendo a história de Lia, amadas, eu entendo que Lia, ela foi um produto de engano na mão do seu próprio pai. Porque a palavra do Senhor fala que, certa vez, Labão chega em Jacó, e Labão fala para Jacó: não é certo você trabalhar para mim sem ter salário. Me diz um salário que tu quer que eu te pago. E a palavra do Senhor fala que Jacó já tinha conhecido Raquel, já tinha sido um amor à primeira vista, já tinha se apaixonado loucamente por Raquel. Então, Jacó esperto, ele fala para Labão: vamos fazer o seguinte, Labão. Por 7 anos eu trabalho para ti, e no final de 7 anos você me entrega a sua filha Raquel. E a palavra do Senhor fala que então Labão aceita essa proposta. Tudo bem, você vai trabalhar para mim 7 anos, e eu te dou Lia. Melhor eu dar para ti do que para outro. E por que eu falo que Raquel? E por que eu falo que Lia, igreja? Foi fruto de um engano do seu pai. Porque a palavra do Senhor fala que, cumprindo-se os 7 anos do trabalho de Jacó, Jacó então chega em Labão para receber o pagamento que era sua amada Raquel. E a palavra do Senhor fala que então Labão, ele faz uma festa para celebrar aquele casamento. Porém, no momento da entrega do salário, na entrega de Raquel, na entrega dos 7 anos trabalhados de Jacó, Labão usa Lia como engano para Jacó. E a palavra do Senhor fala que Labão entrega Lia. E ali a palavra do Senhor fala que então Jacó se deita com Lia, está ali consumado o casamento. Porém, quando chega amanhã, Jacó se acorda e ele olha para Lia. Irmãs, eu começo a imaginar a cara de decepção de Jacó. Por quem foi que Jacó tinha trabalhado 7 anos, irmãs? Por Raquel. E quem estava deitado ao lado dele? Com quem foi que ele se relacionou à noite? Com Lia. E ali eu começo a imaginar a cara de decepção de Jacó. Porém, o que eu quero falar aqui aqui nessa manhã é sobre Lia. Porque no mesmo momento que eu entendo a decepção de Jacó, eu também começo a contemplar. Vamos entrar um pouquinho na cena. Eu começo a imaginar a decepção de Lia, a frustração de se sentir rejeitada. Porque naquele momento, igreja, eu imagino que Jacó olha com desprezo para aquela mulher. Porque afinal não foi por Lia que ele tinha sido trabalhado por 7 anos. Foi por Raquel. Mas a palavra do Senhor fala que Labão usou de esperteza e deitou ali a sua filha Lia. E a Bíblia fala que Labão então vai até Jacó então vai até Labão questionar: o que me fizeste? Eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me entrega isso? Porque a palavra de Deus, ela exalta muito a beleza de Raquel. Eu não sei se Lia era feia, mas a Bíblia fala que os olhos tenros, ou seja, olhos tristes. Eu fui estudar o significado de Lia, significa cansada. Aí eu começo a imaginar qual que é o pai que vê um bebê nascer e dá um nome de cansado para um bebê. Aí eu começo a imaginar, pastora, que a rejeição daquela mulher já começa no nascimento. Assim que ela nasce, ela já é rejeitada pelo pai. Louvado seja Deus. E mais uma vez ela é rejeitada pelo marido. Porque ela se casa, ela tem convicção que não era ela que Jacó queria. Não era ela que Jacó amava, mas era sua irmã.
E a palavra do Senhor fala que então ele vai e questiona Labão. E Labão faz uma outra proposta para ele. Faz o seguinte, Jacó. Cumpre essa semana com Lia. Cumpre essa semana, faz de conta que você é marido dela. E daqui a uma semana, irmãs, vamos se colocar no lugar de Lia. Daqui a uma semana eu te entrego Raquel, que é a amada do seu coração, a mulher bela, formosa, bonita, que você vai ter prazer em se deitar e andar com ela. Aí eu começo a imaginar, irmã, a frustração dessa mulher durante aqueles 7 dias. Ela estava ali como esposa, mas daqui a 7 dias ia ser trocada e entrar quem amava no lugar. E a palavra do Senhor fala, igreja, que quando Deus, depois que Jacó casa com Raquel, ela começa a ser desprezada, porque ela não tinha beleza, ela não agradava a Jacó, Jacó não o amava. Aí eu começo a imaginar, pastora, Jacó passando de mão dada com Raquel, porque Jacó amava Raquel, Jacó tinha prazer de passear com Raquel, Jacó tinha prazer de levar Raquel para a festa. Mas a Bíblia fala que enquanto Jacó tinha esse prazer de estar com Raquel, tanto Jacó como Raquel desprezava Lia. Só, igreja, que a palavra do Senhor fala que Deus, Ele estava vendo. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei se você se identifica com Lia, se você já foi rejeitada, se você tem sido rejeitada. Mas o Senhor está falando nessa manhã que Deus, Ele está te vendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor fala, igreja, que por tanto desprezo que Lia sentia, o Senhor abriu a madre de Lia e fez com que ela gerasse. O Senhor, Ele decidiu dar frutos para que Lia entendesse que Jacó não o amando, Raquel o desprezando, ela era amada pelo Pai, pelo Senhor. Só que aí começa um outro problema, igreja. A palavra de Deus fala que, além de ser desprezada, antes ela era desprezada porque ela não tinha. E agora ela passa a ser invejada porque ela tem. E não é diferente nos dias de hoje entre irmãs. Talvez você já desprezou alguém por não ter. E quando viu alguém conquistando, entrou o sentimento da inveja. Olha que triste, igreja. Mas a Bíblia fala que enquanto Lia gerava, Raquel o invejava. E todas as vezes, igreja, que eu não me alegro com a felicidade da minha irmã, eu também não vou gerar. Todas as vezes que eu me frustro, minha irmã conquistou algo, ao invés de me alegrar, não, me frustro. O Senhor está falando nessa manhã, se alegra. Se a tua irmã está gerando, não tenha inveja dela. Se alegra com a conquista da tua irmã, porque através da sua alegria, o Senhor, Ele vai fazer você gerar também. Muitas das vezes a gente vê algo novo na irmã, a gente fica decepcionado. E olha o que dá a comparação, igreja. Raquel tinha Jacó. A competição faz você esquecer o que você tem e prestar atenção naquilo que você não tem. Raquel já tinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor fala, igreja, que Lia então começa a gerar. E Lia teve um filho, teve o segundo filho, teve o terceiro filho. Só que a palavra do Senhor fala que Lia, ela precisava ser curada daquela rejeição. Só que 3 filhos Lia ainda não tinha entendido. Porque Lia pensou que através dos filhos ela ia conquistar o amor do marido. Ela queria chamar a atenção do marido através daqueles filhos. Eu estou dando fruto. Talvez você está pensando assim, eu vou ser curada da rejeição quando eu tiver minha casa boa. Eu vou ser curada dessa rejeição quando eu estiver andando de carro bom. Quando eu tiver um bom emprego eu não vou ser mais rejeitada. Não! Até que a palavra do Senhor fala que Deus, Ele deu Judá, o 4º filho para Lia. E nesse momento Lia se converteu. Lia entendeu que aquilo que ela gera não é para trazer satisfação para ninguém. Não é para gerar expectativa em ninguém. Lia falou assim, Judá, dessa vez eu vou louvar ao Senhor. Lia entendeu que aquilo que o Senhor nos dá não é para trazer impacto na vida da minha irmã, não. Mas é para trazer para a honra e glória do nome do Senhor.
É para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquilo que o Senhor tem te dado, igreja. Muitas das vezes a gente quer usar de comparação. Olha aqui, Raquel, agora eu tenho. Não, não é para isso que Deus te dá. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E foi de Judá, igreja. E foi de Judá que saiu a descendência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Deus ele fez com aquela mulher rejeitada. Talvez você chegou aqui nessa manhã rejeitada, desprezada. Mas eu não quero passar a mão na sua rejeição. Eu quero falar que o Senhor ele trouxe cura aqui nessa manhã para a tua vida. Eu quero profetizar cura. Alavaxurianda, alavadai. Eu quero profetizar cura. Lavaxurianda, alavadai. Rianda, alavaxurianda, alavadai. Oh, rianda, alavaxurianda, alabai. Oh, rianda, alavaxurianda, alabandarabadai. Oh, Espírito Santo. Cura, Deus, essas rejeições essa manhã, Pai. Senhor, que essas mulheres venham sair daqui transformadas, Pai. Que essas Lias, Pai, possam sair daqui curada e edificada para o poder da Tua palavra. E o Teu nome será glorificado, Senhor. Receba a cura do Senhor nessa manhã. Receba a cura. Labaxurianda. Receba a cura do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Da igreja com a paz do Senhor. Eu vou falar um pouco sobre Raquel, algumas características de Raquel, e algumas de vocês também vão se identificar com Raquel, tá? Raquel, ela era prometida de Jacó, e Jacó trabalhou 7 anos, né, para casar com Raquel. Só que chega nesse período de tempo, que nem a irmã Ana já falou, a sua irmã Lia casa com Jacó, né? O seu pai, ele entrega Lia para casar com Jacó. E eu fico imaginando, irmãs, a frustração de Raquel por estar noiva de Jacó e ficar esperando durante 7 anos para se casar com ele. E Jacó, ele amava Raquel. Mas eu fico pensando a frustração de Raquel e a amargura no coração dela. Porque na palavra do Senhor fala que ela era muito bonita por fora, mas por dentro, como é que ela não estava naquele momento, passando aquela situação, né? Você esperar algo prometido para você, né? E não veio acontecer, não é verdade? E Raquel vai competir com a sua irmã, né? Ela vai passar a competir com Lia. E na palavra fala que o amor de Jacó não era o suficiente para Raquel, porque ela via a sua irmã gerar, ter filhos, e Raquel era estéril, ela não podia gerar. E isso criou, né, amargura no coração dela, tristezas, e ela competia com a sua irmã. A um ponto de chegar para o seu marido e falar: dai-me filhos, né? E o marido dela vai falar, Jacó vai falar para Raquel: estou eu no lugar de Deus que posso te dar filhos? Né? E às vezes, por situações que acontecem nas nossas vidas, a gente se deixa levar por tristezas, por amarguras, né? E às vezes magoamos aquelas pessoas que estão à nossa volta, e isso nos faz mal, nos faz entristecer, e às vezes a gente não alcança aquilo que Deus tem para nossas vidas. Não é verdade? E eu vejo aqui que Deus tinha um tratar com Raquel, né? Pela sua inveja. Ela tinha inveja da sua irmã, porque ela via a Lia gerar. A Lia dava filhos para o seu marido, porque Jacó desprezava a Lia e ele amava a Raquel, mas o amor dele não era suficiente para Raquel.
ela queria ter filhos, né? E qual a mulher que casa e não quer ter filhos, não quer gerar, né? Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, não é verdade? E eu aprendo uma coisa, essa palavra ela falou muito comigo. Às vezes a gente põe expectativa nas pessoas que estão à nossa volta, a gente quer algo que às vezes não está ao nosso alcance, que não é o momento ainda, e a gente tem que esperar chegar a hora certa, porque Deus vai dar na hora certa. A gente só apenas precisamos esperar, aprender a esperar, né? Ter paciência, né? Porque quando a gente não tem paciência, às vezes a gente põe os nossos pés pelas mãos, e isso não agrada a Deus. E eu vejo, irmãs, se Raquel, ela se unisse com a sua irmã, talvez a história delas seria diferente, né? Porque Deus, Ele quer unidade, união entre as irmãs. Não brigas, intriga. Porque não era uma competição de ter mais ou quem teria menos, né? E Raquel, ela vai dar a sua serva para Jacó, para gerar no lugar delas. Porque através da sua serva, ela poderia ser mãe. Mas ela não poderia ser mãe dos filhos da sua irmã também, que eram o seu sangue. E elas poderiam se unir ali naquele momento, né? Mas Raquel não, ela queria ter filhos dela, né? E ela dá a sua serva, que na verdade não seria dela, era da serva dela os filhos que ela ia gerar, né? E ela fala, né, que quando a Bila tem o primeiro filho, ela fala que Deus julgou ela e ouviu a voz dela. E quando tem o segundo filho, ela fala, eu lutei contra a minha irmã. Gente, como é que você vai se lutar contra o seu irmão, contra o seu sangue, contra uma pessoa que está próxima de você? Não é porque aquela pessoa se destaca mais que você tem que ficar com raiva daquela pessoa, né? A gente tem que aprender com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu não sou... Às vezes a gente quer ser o que a gente não é. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Às vezes, eu sou muito tímida. Eu gostaria de ser mais falante, de chegar num lugar e me destacar mais, mas Deus me fez assim. E às vezes é difícil a gente aceitar isso nas nossas vidas, né? E eu aprendo aqui que a gente tem que aceitar e agradecer pelo que a gente tem. Se eu não posso ser aquela pessoa, eu tenho que ser eu mesma, né? E Deus, Ele ouviu Raquel e Ele abriu a madre dela. E Raquel teve um filho e se chamou José. Mas Raquel, ela que desejava mais. Ela queria, né? Quando ela teve o José, ela falou para o Senhor acrescentar outro filho a ela. E ela teve mais um filho, mas ela não conseguiu ver esse filho crescer. Ela morreu no parto. Porque às vezes a gente pede as coisas para Deus e às vezes não é o que Deus tem para nossas vidas, né? Ele sempre vai querer mais além. Ele tem algo melhor lá na frente para nossas vidas. A gente só precisa enxergar. E às vezes a gente nos cega por não ter algo, por não ter conseguido algo, e aquilo vai nos frustrando. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele nos